Eu tive Covid-19 e eu queria gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre o que é essa doença tão terrível que nos destrói, primeiro no aspecto psicológico e segundo no aspecto biológico. Quando eu tive os primeiros sintomas do Covid-19, aconteceu uma coisa bastante estranha. No primeiro momento foram sintomas biológicos. Eu tive alguns sintomas diferentes de outras pessoas, não sei como são em todos os casos. Eu tive muita onda de calafrios, ondas de calor, muita dor no corpo, uma coisa incomum, muito soluço. E eu fui à farmácia fazer o teste do Covid quando eu apresentei os sintomas. E depois de fazer o teste e testar positivo, eu vi a necessidade de procurar o sistema de saúde para fazer constar essa questão das estatísticas, dados, essas coisas todas. E é óbvio que quando você vai ao posto de saúde, né, para ser acompanhado, o seu psicológico ele desmorona completamente. O primeiro fator é o psicológico. Eu me lembro bem que todas aquelas memórias de notícias ruins, vamos dizer assim, de desserviços promovidos pela mídia sensacionalista do Brasil, é muito engraçado. A gente não consegue lembrar de coisas boas. O pessimismo toma conta da nossa mente, do nosso psicológico. E a primeira ideia é que você está a caminho da morte. Porque foi essa a ideia que se passou, né? Então eu passei por essa experiência desagradável. Eu fui ao médico, o médico me atendeu, passou um coquetel de medicamentos para tomar durante uns dias. E eu percebi que a minha respiração estava bastante curta, eu não conseguia respirar normalmente. Então eu decidi, por minha livre escolha, fazer uma tomografia. Procurei o Instituto de Imagem, já que o médico não pediu a tomografia, e eu paguei para fazer tudo particular. E saindo o resultado, eu procurei o médico, eu fiz a tomografia na segunda-feira à tarde, na terça-feira pela manhã eu fui ao médico, e quando eu cheguei lá no médico, ele olhou e ele identificou que, em curto prazo de tempo, coisa de 2, 3 dias, 40% do meu pulmão estava bem prejudicado. E o médico pediu que eu voltasse no dia seguinte para me observar. Eu voltei no dia seguinte e quando eu voltei, nós tivemos ali, o médico passou uma medicação, foi uma médica que me atendeu, ela passou uma medicação, eu tive que tomar um antibiótico muito forte, mais alguns outros medicamentos, fiquei ali algum tempo no posto, e ela falou para eu voltar na quarta-feira. Na quarta-feira eu voltei, o mesmo procedimento, só que a minha saturação não estava estabilizando, eu estava bastante prejudicado na minha saturação. Ela mandou eu voltar na quinta-feira, eu voltei na quinta-feira, a saturação não tinha estabilizado, e a médica então decidiu que eu teria que internar. E é óbvio que quando você está no estado debilitado de saúde, psicologicamente, aí falou em internação, meu Deus do céu, foi um desespero. A minha esposa entrou em crise, eu particularmente, naquele momento, eu pensei duas coisas. Eu preciso manter o meu psicológico estabilizado, né? Eu precisaria exercitar bastante o meu cognitivo e focar bastante nos sintomas. Então, eu analisei toda a situação e eu disse, bom, se não tem outro caminho, vamos. A médica me encaminhou para a UPA,
E quando nós chegamos na UPA, aí foi que o estado psicológico afetou bastante, uma vez que a gente não tem... O Covid, ele consegue destruir o teu emocional totalmente. Vou falar minha experiência e ouvir isso de outras pessoas. Eu não tinha nenhum tipo de emoção, nem tristeza, nem alegria, nem expectativa de vida, nem expectativa de morte, nem expectativa de cura, nem expectativa de piora. Orar nem se fala. Pensar em Deus era um vazio total, porque era uma sensação horrível. Então, quando eu vi que eu estava emocionalmente totalmente vazio e os sintomas que eu estava sentindo, eu decidi que eu focaria no meu cognitivo, sempre analisando as situações friamente. A médica me atendeu lá o médico me atendeu na UPA, me falou: Zé, olha, você vai descer para unidade 2 Morumbi e você vai ser acompanhado lá. Meu Deus do céu, quando eles disseram que eu ia descer para o hospital e ficar internado lá, aí o psicológico desorientou completamente, né? Deu aquele start assim meio, pô, acabou, já era. A gente não pensa outra coisa. Como eu disse, as imagens da mídia sensacionalista, ela só nos gera expectativas negativas. Bom, quando eu cheguei lá na unidade 2 Morumbi, eles me atenderam muito bem. Eu tenho que agradecer a todos os médicos, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, profissionais. Eles foram muito atenciosos em todos os sentidos. E o profissionalismo, nossa, 10.000%. No entanto, nós não dependemos psicologicamente do profissionalismo dos médicos e vamos dizer assim, dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros e profissionais ali. Quando eu entrei naquele lugar, onde eu não tinha informação nenhuma de nada, onde a gente não sabia o que estava acontecendo fora, e nada ali dentro, ali a gente só, a gente, outros pacientes e os profissionais, sem informação nenhuma. Eu tive uma sensação novamente aquilo que eu disse, uma sensação de um vazio completo. Meu psicológico, vamos dizer assim, meu emocional completamente desprovido de qualquer sensação, né? Psicologicamente também você tem uma desestabilidade psicológica muito grande. Na minha opinião, o que o Covid mais afeta é o psicológico do ser humano. E aí o que aconteceu? Naquele momento eu pensei o seguinte: o que eu estou sentindo é o biológico. O que eu estou sentindo? Onde eu estou? Então eu fiz uma leitura fria, né? 100% racional. Eu estou dentro de uma unidade de saúde, eu estou na mão de um grupo de profissionais, meu estado biológico inspira preocupações, porque, na verdade, o Covid em si ele não mata. O Covid ele busca uma comorbidade que você tenha no seu organismo, né? E ele potencializa essa comorbidade. No meu caso, a minha glicemia, que estava oscilando entre 130 e 140, foi para 600 e tantos. E essa foi a maior dificuldade que os médicos enfrentaram. O médico que me atendeu, ele disse o seguinte: as principais situações que o Covid ataca é glicemia, pessoas têm problemas de pressão alta, problemas pulmonares e outras doenças que às vezes a pessoa sequer sabe que ela tem. O Covid ataca essas doenças e potencializa essas doenças, né? Então, o primeiro dia dentro da unidade Morumbi foi um terror, e não por questões profissionais, não, eu fui muito bem assistido, mas questão psicológica, né? Eu sabia o que eu estava sentindo, eu comecei a analisar os cuidados que eu tinha e eu pensei o seguinte: eu tenho que focar no meu psicológico para eu não desestabilizar psicologicamente. Bom, gente, cada hora é uma eternidade tomando oxigênio, né? Aquele aparelho de oxigênio no nariz, e
a cada momento injeções e mais injeções de antibióticos, tinha que tomar anticoagulante para evitar trombose, tinha que tomar a medicação para baixar a glicemia e também toda hora eles vinham aplicar insulina para poder tentar conter o avanço da glicemia que estava subindo a picos muito altos. Enfim, toda essa situação, ela mexe com o seu psicológico o tempo todo. O seu psicológico é totalmente atacado 25 horas por dia, né? O dia tem 24, mas é 25 horas por dia. Seu psicológico não para, né? Então, como a minha área eu sou formado em psicologia e sou pós-graduado na área de psicanálise e transtorno mental grave, eu procurei, então, tentar manter o meu psicológico, assim, bem mais aflorado. Eu procurei evitar que o meu psicológico desestabilizasse. Então, as horas não passavam, os dias não passavam, e a mente da gente cai num vazio onde você não consegue fixar num raciocínio lógico, você não consegue pensar numa coisa lógica, você não consegue, vamos dizer assim, tentar lembrar das coisas. Parece que a mente da gente dá um branco total. E eu tive que focar muito nesse cognitivo, né? Analisando sempre o biológico e o psicológico, tentando conter todo aquele vazio, né? E na medida que o tempo ia passando, as noites eram horríveis, eu tive algumas alucinações muito ruins, eram alucinações absurdas, coisas totalmente sem lógica, né? E o cognitivo emocional destrói totalmente. Eu lembro de noites que eu tentava orar e a oração não fluía. Eu tentava falar com Deus e eu queria me livrar daquele sentimento de vazio, aquela coisa ruim. Era mesmo que nada. Era como se eu estivesse num túnel de um vazio total. Presença de Deus, nem pensar. Orar, nossa, eu não conseguia orar de jeito nenhum, por mais que eu tentasse. Eu queria pelo menos dormir. Eu queria dormir e eu não conseguia dormir. Eu queria que a minha mente parasse, para eu não sentir aquelas coisas, e era muito ruim. E depois desse primeiro dia, segundo, terceiro dia, no domingo, o médico disse para mim assim: eu vou tirar o oxigênio para você respirar normal e vamos ver como é que vai reagir. Bom, eles tiraram o oxigênio, consegui reagir bem, e o domingo era o ápice do ataque do vírus no meu organismo. E, em tese, o que o médico disse é o seguinte: você precisa superar hoje. Se você superar hoje, vai dar tudo certo. Nossa, aquilo foi uma bomba na minha cabeça, porque deu tudo errado. Meu metabolismo alterou completamente, minha glicemia foi para 600 e tanto, e aquilo foi desesperador. Aí, quando foi na segunda-feira, pela manhã, o médico chegou, eu já estava bastante desanimado, porque a minha glicemia tinha andado muito alta, e por volta de umas 10 horas ele me chamou, falou: Zé, levanta e vem aqui no corredor. Eu fui. Ele falou assim: você vai andar até o fim do corredor 3 vezes e voltar. Eu fui, voltei. E ele pegou então e mediu a minha saturação. Rapidamente a saturação voltou ao normal. Minha glicemia de 600 e tanto baixou para 120 e pouco. Foi praticamente estabilizado. Tudo que estava errado, não sei o que aconteceu, milagrosamente,
estabilizou toda meu metabolismo, a PCR normal, saturação normal, glicemia normal, respiração. Nossa, foi um negócio assim inexplicável. E aí ele falou para mim: vou ligar para sua esposa para ela vir me buscar. Meu Deus! Parecia ser a notícia mais alegre do mundo. Sabe qual era o meu sentimento? Nenhum. Sabe qual era o meu emocional? Nenhum. Sabe o que eu sentia? Nada. Mesmo entrando no carro, voltando para casa, as ruas eram estranhas, tudo era estranho. Eu cheguei na minha casa, tudo estranho. E, enfim, hoje hoje é sexta-feira, dia 6 de agosto. Eu já estou há 4 dias fora do hospital, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esses 4 dias não têm sido fáceis. Uma série de sensações ruins, mesmo tomando as medicações, mantendo toda a situação que o médico deixou que a gente continuasse. Mesmo assim, são sensações ruins, são sensações horríveis, horas de vazios profundos. Psicológica e cognitivamente falando, tem momentos que dá aquela mesma sensação de vazio, dá aquela mesma sensação de, vamos dizer assim, ausência de emoção total. Não tem alegria, não tem tristeza, não tem expectativa positiva ou negativa, não tem motivação, nem falta de motivação. Simplesmente a mente da gente. Para mim, a minha percepção até agora do Covid é que o efeito psicológico provocado é desastroso. Nesses últimos dias que eu tenho estado, agora já voltei minhas rotinas normais, mas mesmo assim, nesses últimos dias eu tenho conversado com muitas pessoas que tiveram Covid. Eu tenho amigos que tiveram Covid em dezembro do ano passado, que tem sequelas terríveis. Tá? Eu tenho um amigo que ficou com sequelas graves, tenho um outro amigo que também teve sequelas, mas a psicológica, todos relatam essa sequela psicológica, né? Esse cognitivo desestabilizado. Mas todos tiveram algumas sequelas, eu conversei com várias pessoas. Então, isso tem sido para mim um laboratório, né? O prejuízo psicológico das pessoas que tiveram Covid é imensurável, tá? E como eu passei por essa experiência nesse tempo, seja ele ali antes de internar, durante a internação e agora depois da internação, eu tenho buscado, dentro da minha qualificação profissional, vamos dizer assim, como lidar com essa situação do Covid. E como eu tenho procurado conversar com muitas pessoas que já tiveram há mais tempo, pessoas que tiveram há 6 meses, 5 meses, 3 meses, 4 meses, e elas relatam essa questão do psicológico, né? Tem sido uma experiência, tem sido um laboratório, vamos dizer assim, como profissional de saúde mental, tem sido um laboratório extraordinário para aprender a lidar com esse psicológico pós-Covid, tá? Uma coisa é certa, todas as pessoas que eu conversei têm os mesmos efeitos psicológicos devastadores. É horrível, é uma sensação muito ruim, é uma sensação estranha, né? E está sendo um laboratório, está sendo uma experiência para a minha área profissional, né? Nós temos muitos profissionais de saúde na área da psicologia, que eles estão fazendo um bom trabalho no acompanhamento das pessoas que tiveram o Covid. Mas uma coisa é você
está falando como profissional. E outra coisa é você estar falando como quem viveu essa experiência. A vivência da experiência do Covid é uma coisa psicologicamente devastadora. É inexplicável como externar exatamente isso, né? Durante o tempo que eu tive internado lá na unidade 2 Morumbi, nós tivemos acompanhamento de psicólogo todos os dias, né? Não teve, eles estavam ali sempre presentes, né? E eu achava o maior espetáculo que eles faziam um trabalho bom. Eles não tinham a mínima noção do que eu estava sentindo, né? Então eu posso falar dos dois lados da experiência do Covid. O lado profissional, da saúde mental, do cognitivo, do psicológico, e eu posso falar do lado, eu vivi essa experiência, né? E não há como se mensurar o conhecimento que você tem limitado do dano do Covid, do dano psicológico, com o vivenciar o dano psicológico e você ter que, vamos dizer assim, superar isso como profissional de saúde na área da psicologia, na área da psicanálise, principalmente, que é a minha área de atuação. Mas a gente está aprendendo a lidar com isso e, graças a Deus, a gente está aprendendo a ajudar algumas pessoas a lidar com esse pós-Covid. O pós-Covid é desastroso. O período da doença é ruim, mas o período pós-doença é imensurável o prejuízo cognitivo, psicológico que essa doença provoca. Infelizmente, nós devemos isso a uma mídia sensacionalista que destrói as expectativas, tá? Se a mídia tivesse focado mais em mostrar a recuperação das pessoas, em mostrar aquelas cenas de como as pessoas saíram dessa, as pessoas iriam para uma internação ou uma situação de conviver com a doença com o seu psicológico mais, vamos dizer assim, motivado a uma expectativa positiva. No entanto, a mídia mostrou tanta tragédia, tanto desastre, que a primeira percepção que vem à sua mente é: acabou. É a primeira percepção, acabou. Acho que as pessoas, quando elas recebem um diagnóstico de que estão, vamos dizer assim, infectadas pelo vírus, acho que todos, a primeira coisa que vem é morrer. Por quê? Porque foi o que a mídia mostrou. Porque foi o que foi trabalhado na mente da população brasileira. Porque nós não fomos motivados a acreditar em saídas, curas. Nós não fomos motivados a acreditar em solução. Nós somos motivados a acreditar em dados estatísticos manipulados que não externam a verdade. Porque se você pegar a soma das pessoas que morreram com problemas respiratórios no Brasil nos últimos anos e comparar isso com os dados de mortes de Covid, a única questão é que os que morreram com problemas respiratórios não foram dados estatísticos em anos anteriores. E no Covid, a mídia fez questão de montar um tal de uma central de informação do Covid totalmente desqualificada, totalmente despreparada, para ajudar a população brasileira a ter expectativa. Eles prepararam a população brasileira para o caos. E é por essa razão que o cognitivo e o psicológico das pessoas que tiveram Covid foi tão devastador. Eu não sei se em outros países os danos do Covid psicologicamente para uma geração vai ser tão danoso igual será para o nosso país. Eu não sei que desfavor, que desserviço essas pessoas pensam que
eles contribuíram com o país. Foi só de serviço, destruir o emocional do nosso povo nesse momento de uma doença tão desconhecida. Na verdade, não há outra coisa a dizer. Covid é uma doença desconhecida. Não existe uma regra que se defina como uma lógica para todas as pessoas. Os sintomas diversificam, as reações diversificam, tudo é diferente em cada pessoa. O psicológico, sim, esse é devastador. Esse é devastador em todos. Tá? Graças a essa mídia sensacionalista, graças a essa mídia que tem um desserviço ao nosso povo, no momento em que nós mais precisamos, no momento em que nós mais necessitamos de expectativas, de motivação, o resultado foi exatamente o contrário. Fizeram o oposto. Eu queria fazer esse relato. Eu sei que tem muitas pessoas que passaram pelo Covid e estão vazias emocionais. E elas não conseguem entender por quê. Existem pessoas que vão passar pelo Covid. Covid não acabou. Né? Vamos falar aqui, por exemplo, eu tomei a vacina. E em 2 dias o vírus atingiu mais de 40% do meu pulmão. Em 2 dias. Então, a vacina serviu? Ela conteve o vírus? Não sei. As pessoas me perguntam isso. Você tomou a vacina? Tomei. E aí? Você acha que se você não tivesse tomado a vacina teria sido pior? Ou você acha que a vacina não fez efeito nenhum? Eu, na minha opinião, não fez efeito nenhum. Porque a situação foi muito rápida, como o vírus atingiu um percentual do pulmão tão rápido assim. Tá? Então, na minha percepção, a vacina ela pode ajudar daqui para frente, porque, como eu fui infectado, o organismo está criando, vamos dizer, mecanismos de defesa. Mas teve muita gente que teve Covid antes da vacina e estão vivas. Na verdade, diga-se de passagem, o percentual é infinitamente maior de pessoas que sobreviveram ao Covid do que dos que morreram. Sem vacina nenhuma. O organismo se adaptou e criou as defesas. Né? Então, eu me coloco mais ou menos na situação quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo. Ou seja, uns querem dizer, sua situação não foi mais grave por causa da vacina. A minha percepção se a vacina fez efeito, por que houve essas sequelas, esses sintomas e toda essa situação, se a vacina estava lá para defender o organismo? Eu não poderia dizer que a vacina me protegeu, nem poderia dizer que ela não fez efeito. Os médicos dizem que ela protegeu. E é lógico que eles vão dizer isso. Eu, particularmente, como quem viveu o drama do Covid, não vi efeito nenhum. Eu vi mais efeito no tratamento que eu tive dentro da unidade de saúde. E eu devo agradecer muito a Deus, porque eu caí na mão de pessoas maravilhosas, maravilhosas. Gente, sem comentário, tá? Desativaram o hospital de campanha, mas ali dentro, eu fui a última pessoa internada no hospital de campanha de Paranavaí. Depois de mim não entrou mais ninguém e fechou o hospital. Eu dou graças a Deus porque eu ainda fui atendido ali, né? Mas eu tive todos os melhores cuidados dos profissionais que estavam ali. Eles foram meticulosos, detalhistas, prevendo até os danos futuros que o vírus poderiam causar. Eles conversavam comigo, eu perguntava bastante sobre tudo, qual o procedimento que eles estavam atacando ali o vírus, e os profissionais foram muito meticulosos, foram muito detalhistas. Eles não pensaram somente no conter o vírus ali, naquele momento, preservar a minha vida, mas eles pensaram bastante nos
nas sequelas futuras previsíveis que estava ao alcance deles prever. Eles foram meticulosos, detalhistas em ter esse cuidado, né? Então, minha gratidão aos médicos da unidade de saúde do posto ali do centro, minha gratidão ao pessoal da UPA, aos médicos da UPA, minha gratidão ao pessoal do hospital de campanha. Eu tive o melhor tratamento e o mais cuidadoso e detalhista dos tratamentos do Covid por aqueles profissionais que ali estavam, né? Eu vou externar minha gratidão a todos vocês, mencionando uma pessoa, a Ana. A Ana me fez chorar e lembrar, me faz chorar. Eu estava deitado, ali o local é muito frio, e a Ana chegou e falou assim: você está com frio? Eu falei: sim. E ela falou assim: você quer que eu te cubra? Eu consigo uns cobertores. E ela veio e trouxe os cobertores e me cobriu, e aquilo foi um conforto. Nossa, nem sei o que dizer. Aí, como eu não conseguia muito dormir, eu vi a Ana catando os lixos dentro das lixeiras, eu vi a Ana catando as roupas dos colegas, eu vi a Ana colocando as coisas tudo no lugar. E como tinha uma equipe de plantão, a equipe muito boa, no mínimo 6 profissionais, às 6 a 8, a noite inteira ali, durante o dia. Os profissionais estavam todos, alguns procurando seu repouso, outros procurando providenciar as medicações, tanto minha como de outros pacientes. Bom, por fim. Mas enquanto isso, a Ana estava limpando. Aí eu chamei ela e falei assim: Ana, você é o quê? A sua atividade aqui? E ela falou assim: eu sou técnica de enfermagem. E eu falei: mas e por que você está limpando, tirando lixo? E por que você está fazendo tudo isso? Ela falou assim: meus colegas precisam trabalhar num ambiente saudável. Os pacientes precisam estar num ambiente saudável. E aquilo que eu puder fazer para o bem-estar, seja dos meus colegas, seja dos pacientes que aqui estão, não me pesa fazer isso, muito pelo contrário. Eu me sinto bem em saber que todos estão bem. Nossa! Ana, você é top, top 1000. E toda a equipe de saúde de Paranavaí que me assistiu. Vocês são 1000. Muito obrigado pelo que vocês fizeram por mim. É isso.